Hola, ¿cómo te vas? Hoy empezaremos más una clase de español. Entonces, abran sus libros y vamos a estudar español. Abran sus livros em la página 38, por favor. Vale? Então, meus queridos, vamos para mais uma aula de espanhol, certo? Solicitei que vocês abrissem os livros na página 38 para que a gente pudesse fazer uma correção da nossa atividade anterior. Embora a maioria que me enviou a atividade estivesse correta, né? Eu não posso deixar de corrigir com vocês, até como forma de revisão do conteúdo. Como a gente faz em sala de aula sempre, nós sempre corrigimos a atividade juntos para fixar o conteúdo. Nós também iremos fazer agora na nossa aula virtual, tá bom? Então, na página 38, só recapitulando, o nosso conteúdo de estudo são os adjetivos, que são os adjetivos, palavras que caracterizam o substantivo, tá? Nós vimos que esses adjetivos, eles concordam em número, gênero, com o substantivo e também em grau, né? Então, se eu me refiro a um substantivo do gênero feminino, consequentemente, o adjetivo também tem que estar no feminino, tá? Então, são concordâncias da língua. E aí, vocês têm essa atividade de completar com os adjetivos segundo convenha, né? Então, vamos completar com o adjetivo conveniente a frase que está logo abaixo. E aí, nós temos no quadro alguns adjetivos. E já também aparece na frente que alterações nós podemos fazer nessas palavras para adequá-las às frases. Porque eu acabei de dizer que os adjetivos concordam com o substantivo em gênero, número e grau, então pode ser que eu necessite fazer alguma modificação em algum adjetivo, tá? Então, por exemplo, nós temos belho, adjetivo masculino e singular. E eu posso variar para belha, feminino, belhas ou belhos. Então, vou variar em gênero, número e grau. No caso, o grau a gente não vai modificar aqui ainda, porque a gente ainda vai estudar um pouco mais à frente. Tristes ou triste, feliz, felices, aburrida, aburrido, caro ou caros. São modificações que vocês podem fazer para adequar a atividade. Espero que vocês já estejam com o livro em mãos, lápis, borracha também, para a gente fazer a nossa correção. Vamos. Lá A. Juan está muy porque perdeu su cochecito. Então, o Juan está muito porque perdeu seu carrinho. Cochecito é carrinho. Então, qual é a palavra mais adequada para esta frase? Qual que vocês colocaram? Sim, vale. Aburrido. Ele está chateado porque perdeu seu carrinho. Exatamente. Enhorabuena. La B. Juana e sua abuela estão porque se encontraram. Então, Joana e sua avó estão porque se encontraram. Elas estão o quê? Muy bien. Felices. Juana e sua abuela estão felizes porque se encontraram. Muy bien. La C. Estes cochecitos son, por isso los comprei. Qual adjetivo nós vamos empregar nesta frase? Vamos completar com qual? Esses carrinhos são, por isso não os comprei. Caros. Eu não comprei porque eles custam caro. Então, estes cochecitos são caros, por isso não os comprei. La D. Gané unos bichos de peluche muy bellos. Muy bien. La E. Estou com este problema de saúde. Realmente eu estou triste, mas nós iremos vencer. Então, aí, estou triste com este problema de saúde. Vale?
completado todas as alternativas da questão 1, vamos para a questão 2. Na questão 2, é basicamente o mesmo exercício, né? A gente completar uma frase com o adjetivo adequado. Só que aqui nós vamos escolher dentre 3 formas para completar, certo? La A. El comprado una casa hoy. E aí nós temos bel, bello e bella. Essa palavra que nós vamos usar, ela vai se referir à palavra casa, que é o substantivo. Casa é um substantivo feminino e está no singular. Portanto, o adjetivo que nós vamos colocar aqui, ele precisa também estar no singular e ser feminino. Então, nós temos bella. He comprado uma bella casa hoy. Comprei uma bela casa hoje. Nuestras tías son muy... Aí eu tenho independiente, independientes e independientas. Nós sabemos que ele precisa, esse adjetivo, concordar em gênero e número com o substantivo, que nesse caso são nuestras tias, certo? Está no feminino e está no plural. Eu tenho 2, eu tenho independientes e tenho independentas. Mas vamos lembrar que existe também os adjetivos que são escritos de uma única maneira para ambos os gêneros, tá? Então, a palavra independientes, ela serve tanto para o feminino quanto para o masculino. Independientas não existe, né? Então, ela não existe, tá? Então, independientes. Lá sim. Carlos ganhou um coche amarillo, amarilla ou amarillos. Muito bem, amarillo. Agora, se de repente eu trocasse a palavra coche por uma camisa, e ficaria assim: Carlos ganhou uma camisa amarilla, porque eu estaria concordando o adjetivo com o substantivo camisa, vale? Então, o adjetivo, ele vai concordar com o substantivo, sempre, tá? La D. Pablo e Luisa estão muito contentos, tá? Mais uma vez, uma forma para ambos os sexos, tá? Ambos os gêneros, desculpem. La E. La anfitriona de la fiesta fue muy cortés, cortesa o cortesona. Cortés. Cortés es un adjetivo que sirve para ambos os gêneros, vale? E a questão 3 e última da atividade da aula anterior é para a gente completar com os adjetivos pátrios ou gentilícios, que são os adjetivos que se referem à nacionalidade, tá? E aí nós temos lá, mañana vienen a verme unos amigos italiano. Como eu estou falando de unos amigos, plural, então, amigos italianos, vale? La B. Los ratones son gris. Gris é a cor cinza, mas eu estou falando dos ratos, não é apenas um, então eles são grises. E aí vem aquela regrinha de acrescentar ES quando o adjetivo termina com a letra S, tá? La C. Pablo ha comprado 2 pantalones marrom. Os adjetivos terminados em N, quando vão para o plural, eles também recebem ES. Então, nós temos aí os pantalones marrones, vale? Minha irmã está muito triste. Triste, não teve variação, porque nós temos apenas uma irmã singular. E triste serve para ambos os gêneros. Onde estão meus calcetines negros? Onde estão minhas meias pretas? Tá? Então, no plural, porque eu estou me referindo às minhas meias, tá bom? Corrigida a atividade anterior, vocês já leram o diálogo El Problema de Maria, vale? E agora, vamos para a página 40.
En la página 40, nuestro contenido sea rasgos personales. São características de personalidade, tá? São características permanentes e transitórias das pessoas, né? No caso. Eu trouxe para vocês essa imagem porque ela reúne vários adjetivos, inclusive que não estão no livro de vocês. Então, vocês podem printar, podem salvar, podem copiar no caderno, tá bom? E já façam isso colocando o significado à frente. É uma maneira de você fixar mais ainda o conteúdo. Escrevendo, a gente fixa melhor, tá bom? Lendo, a gente fixa, escrevendo mais ainda. Pronunciando também. Então, nós vamos pronunciar juntos cada um, tá? Eu vou falar e vocês em casa repitam comigo, ok? Vale? Amable, inteligente, cuidadoso, sensible, aventureiro, reservado, prático, audaz, simpático, confiado, mal-humorado, optimista, ativo, divertido, generoso, solitário, despistado, imaginativo, independiente, alegre, sereno, ambicioso, sociável, pessimista e amistoso, tá? Todos são características que nós empregamos para pessoas, certo? Então, são rasgos personales, são características pessoais. E aí, no livro de vocês, tem mais 8 características, né? Mais 8 rasgos personales que eu trouxe para vocês aqui também, tá? Então, primeiro é o enfadado. Esse enfadado, ele pode ser alguém chateado, aborrecido, tá? Enfadado. Que geralmente a gente usa uma característica como sendo permanente. Uma pessoa que está sempre aborrecida. Ou também para transitória, é um momento que ele passou uma chateação e ele ficou enfadado, vale? Esse, né, maravilhoso, que eu gosto muito, contento, que é feliz, tá? Então, contento, feliz, vale? E o calmo, que é calmo mesmo, tranquilo aí, né, no caso. E aí, essa palavra calmo, ela pode ser uma característica permanente. Existem pessoas calmas, existem pessoas mais inquietas, mais agitadas, tá bom? Então, calmo. Los próximos. Aburrido, que é chateado, zangado, com raiva. Às vezes, as pessoas usam aburrido para chatear, uma coisinha pequena. Coisas leves, tá? Então, percebam que existe uma pequena diferença para o enfadado. Nervioso, que aí é uma qualidade geralmente transitória, a gente sentir nervoso por algum motivo, por alguma situação. E o tranquilo, que é uma característica geralmente permanente, porque as pessoas tranquilas, elas são tranquilas o tempo todo, né? Supõe-se que seja o tempo todo. Triste e inquieto são os rasgos que aparecem para vocês no livro, mas não esqueçam de escrever os anteriores que nós vimos, para além do conhecimento do livro, vale? Após a leitura desse vocabulário dos rasgos personales, no caso aqui características pessoais de personalidade, nós vamos responder a primeira questão. Na primeira questão, pede para vocês escolherem, elegirem uma celebridade. Então, vocês vão escolher uma celebridade, uma personalidade famosa que vocês gostem. Pode ser uma atriz, pode ser um jogador de futebol, pode ser uma atleta, pode ser uma cantora, um cantor, um poeta, certo? E aí, quando vocês escolherem essa personalidade, vocês vão pesquisar, certo?
alguns rasgos personales desta personalidade que vocês escolheram. Então, vocês listem algumas características da personalidade dessa pessoa e escrevam em la página 40, vale? É a atividade que vocês têm sobre esses rasgos personais, tá? Vale? Vamos? Na página 41, na página 41, vocês têm também uma atividade. Aqui nós vamos trabalhar com primitivo e derivado. Lembram que eu falei na aula anterior sobre os primitivos e derivados? Onde vocês iriam, o primitivo, que ele não surge de nenhuma outra palavra, por isso primitivo, porque veio primeiro, e os derivados, eles se originam de uma palavra, por isso esse nome. E aí vocês têm um exemplo da palavra feliz, pediu o derivado, felicidade, e pediu um antônimo, que é infeliz. A mesma coisa vocês vão fazer com a palavra alegre e tranquilo, vale? Depois tem uma interatividade, o diviértete, que perguntas assim. Se las barbas de tu vecino ves cortar, pons las tuyas a remorar. Nessa frase, que é uma expressão idiomática, é um dito popular, vamos repetir. Se las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar. Então, que sentido tem essa frase? Vocês vão pesquisar para escrever aqui. No Brasil, no português, na língua portuguesa, a gente também utiliza esse mesmo ditado popular aqui, tá? Então, talvez até quando vocês fizerem a leitura, vocês já vão automaticamente lembrar do ditado na língua portuguesa, vale? E aí nós vamos estudar um pouquinho agora sobre leitura, literatura na língua espanhola. E para isso, nós trouxemos um trecho de um poema de Pablo Neruda, que é um grande escritor, certo? É um poeta chileno. E aí, esse poeta chileno, ele fez grande nome por conta dos seus escritos. Ele já ganhou o prêmio Nobel da Literatura, o prêmio Lenin de la Paz, ganhou o Doctor Honoris da Universidade de Oxford. Então, são várias premiações que demonstram a importância desse escritor, que é Pablo Neruda. E o poema que foi escolhido, que aparece no livro de vocês, na página 41, é Se Tu Me Olvidas. Maravilha? Se Tu Me Olvidas. Vamos fazer a leitura. Quero que sepas una cosa, tu sabes como es esto. Si miro la luna de cristal, la rama roja del lento otoño en mi ventana, si toco junto al fuego la impalpable ceniza, o el arrugado cuerpo de la leña, todo me lleva a ti, como si todo lo que existe, aromas, luz, metales, fueran pequeños barcos que navegan hacia las ilhas tuyas que me aguardan. Profundo, não? Então, o poema Se Tu Me Olvidas é Se Tu Me Esqueces, né? Nesse poema, Pablo Neruda, ele mostra que tudo ao redor leva a pessoa amada, tá bom? Nesse caso, ele diz o quê? Que tudo, desde a luna de cristal, que é a lua de cristal, desde o vento que bate na janela dele, a pequena ventania, o fogo, a cinza, tudo que ele vê, ele lembra da pessoa amada, ele ou ela, né? Porque aqui no caso do eu lírico, ele não é definido, então pode ser tanto ele ou ela. E aí ele diz no final que tudo é como se fossem barcos que fazem com que ele navegue até as islas túdias que me aguarda, que no caso seriam os braços da pessoa amada, né? O colo da pessoa amada. Muito lindo esse poema, Se Tu Me Olvidas. Próximo poema, também de um escritor de grande importância para o mundo hispanohablante, e nós vamos falar de um escritor argentino, certo? Que nasceu lá em Buenos Aires, que é Jorge Luis Borges.
Então, esse escritor, ele também escreveu sobre o amor, como nós estamos falando nessa leção, sobre as relações personales, né, as relações pessoais, nada menos importante, então, do que a gente tratar dos poemas que retratam essas relações pessoais. Então, o poema que aparece para a gente aqui, Ele Namorado. Ele Namorado é o título do poema de Jorge Luis Borges. Lunas, marfiles, instrumentos, rosas, lámparas y la línea de Dureiro, las 9 cifras y el cambiante cero. Debo fingir que existen esas cosas. Debo fingir que en el pasado fueron Persépolis y Roma y que en una arena sutil me dio la suerte de la almena que los siglos de hierro hicieron. Debo fingir las armas y la pira de la epopeya y los pesados mares que roen de la tierra los pilares. Debo fingir que hay otros. Es mentira, solo tú eres. Tú, mi desventura e mi ventura, inagotable e pura. Esse poema, ele diz o quê? Que tudo na vida dele ou dela, mais um poema que não é o lírico definido, né, o gênero, leva a pessoa amada. Então, diz que a pessoa amada é tudo para ele. É a aventura e a desventura. Né? Então, tudo que ele vê, que ele sente, é por conta da pessoa amada. Poema também muito profundo que trata, né, desse relacionamento pessoal, certo? Então, esses poemas todos que nós estamos lendo, eles têm um caráter romântico, que fala dessas relações pessoais que nós estamos discutindo nessa lição, tá bom? Então, pode ser para adolescentes, mas também pode ser para adultos, tá? Então, se vocês ainda não tinham ouvido falar de nenhum desses poetas que nós estamos estudando, então agora nós vamos conhecer um pouquinho sobre cada um, tá? O próximo poema que nós vamos ler, né, o próximo texto romântico também, La rosa no buscaba la aurora. La rosa no buscaba la aurora. Esse aqui agora, de Frederico Garcia Lorca, outro escritor também de suma importância, e aí ele nasceu em Fuente Baqueiros, que é em Granada, na Espanha. É um escritor que também retratou sobre um tema romântico das relações pessoais, certo? Vamos ler o trecho do poema. La rosa no buscaba la aurora, casi eterna em su ramo, buscaba outra coisa. La rosa no buscaba ni ciência ni sobra, com fim de carne e sueño, buscaba outra coisa. La rosa no buscaba la rosa, inmóvil por el cielo, buscaba outra coisa. E aí a gente pensando na profundidade desse texto, que fala sobre a rosa que buscava outra coisa, então a gente vai perceber que ele estava buscando o quê? Rosa, buscando o amor da pessoa amada, buscando ser correspondido, buscando receber tudo aquilo que ele estava doando, ou ela, né? Porque todos os 3 textos a gente vê que não tem um eu lírico, né, definido por gênero, então pode ser sobre uma mulher para um homem para a mulher, certo? E aí a gente percebe que todos os poemas, eles tratam dessa temática, tá bom? De retratar o amor, as relações pessoais com base no amor. Após a leitura dos 3 poemas, nós temos uma atividade, tá? É uma atividade de interpretação, então compreensão, leitura, mas também trabalha um pouco da parte gramatical dos verbos. Então, a primeira questão vocês vão buscar no primeiro poema, que é de Pablo Neruda, Se Tu Me Olvidas, vale? A segunda questão, vocês vão pesquisar, reler, certo? O poema Ele Namorado. Eu fiz a leitura dos 3 poemas com vocês aqui, mas é imprescindível que vocês façam uma nova leitura sozinhos, com mais calma, olhando cada palavra,
buscando compreender o significado de cada uma. Se não houver compreensão da palavra, busquem no dicionário, como eu sempre digo a vocês. Vocês têm que ser estudantes pesquisadores. Então, quanto mais você busca, mais se alcança, tá? Não esqueçam disso. A terceira questão, vocês vão se referir aos 3 textos, aos 3 poemas. Quarta questão, mira el fragmento de la poesia de Pablo Neruda e contesta a pergunta seguinte. Então, aí tirou-se um fragmento, um trechinho do poema da poesia de Pablo Neruda. Quiero hacer contigo lo que la primavera hace con los cerezos. Vale? Vocês vão responder o que está perguntando, né? Então, o que hace la primera a los cerezos? La primavera faz o que aos cerezos? Então, vocês vão pesquisar, tá lá, investiga, pesquisa. Depois, vocês vão explicar o que vocês entenderam desse fragmento, desse pedacinho do poema de Pablo Neruda, tá? Além da atividade que já está pré-estabelecida no livro de vocês, eu gostaria que vocês, certo, pesquisassem um outro poema, pode ser desses 3 escritores aqui, de qualquer um deles, ou um outro escritor também da língua espanhola, e vocês fizessem a leitura do trecho que vocês escolheram para mim e me enviassem pelo WhatsApp em áudio. Não precisa gravar vídeo, só o áudio de vocês, tá? Vocês podem fazer a leitura do poema de alguns trechos que vocês acharam mais interessantes, tá? Não esqueçam de pesquisar, quando vocês estiverem buscando o poema, a nacionalidade do escritor, tá? Do autor do poema, tá bom? Então, é uma atividade extra que não está em nosso livro didático, vale? E aí eu encerro a nossa aula de hoje com uma frase de Pablo Neruda. Podrán cortar todas as flores, pero no podrán detener la primavera. Então, podem nos tirar muitas coisas, mas a beleza das flores, o amor, esse ninguém nos tira, tá? Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje e qualquer dúvida já sabem, podem me procurar no WhatsApp. Beijos, meus queridos. Hasta nuestra próxima clase de espanhol. Tchau. Hasta luego.